Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje nesse dia 26, hoje, quinta-feira, desejando a você muita paz, muita saúde, que você e sua família possam viver esse dia com intensidade, mas principalmente colocando as suas orações em dia, colocando suas obras boas também em dia, para que assim a gente seja agradável ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nos preocupando sempre em agradar o mundo, sempre em agradar o amigo, sempre em agradar o colega, mas nos esquecemos que aqui nesse mundo tudo é passageiro, tudo se passa, o nosso tempo é curto e devemos nos preocupar em sermos agradáveis ao Senhor Jesus, para assim herdarmos também o reino do céu. Devemos nos preocupar em sermos corretos. É fácil? É não. Mas devemos sempre buscar o melhor para nós e para a nossa família. Somos fracos, pecadores. Às vezes, quando nós estamos nos sentindo fortes, revigorados, aí vem a queda. Mas devemos cair de joelho para que a gente possa sempre se levantar. E para se levantar, é preciso estar firme na oração, estar firme nos mandamentos, estar firme sempre buscando as coisas do alto. Que a gente possa dizer, principalmente nesse tempo de quaresma, de Semana Santa, tempo de jejum, de misericórdia, de penitência, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o evangelho de hoje, nesse dia 26, quinta-feira, é o evangelho de João, capítulo 8, versos de 51 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer tem 50 anos. E viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus está dizendo para os judeus, Jesus está dizendo para os fariseus e para quem não acredita nele: eu sou o Filho de Deus. Vocês não viram a Deus, mas eu vim dele. E ele disse: antes de Abraão, antes do profeta, eu sou. Antes de tudo isso, eu sou. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós também duvidamos, muitas vezes nossa fé está fraquejada, muitas vezes também nós ficamos na dúvida, principalmente quando o nosso barco está balançando com os ventos fortes da vida e com as ondas altas que querem afundar a nossa vida. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, você não duvidou na hora que a barca estava entrando água, quando nós estávamos no meio da tempestade, em alto mar, e nós pensamos: agora minha barca afundou.
agora acabou tudo. E de repente, depois de muita fé, de muita oração, o vento se acalmou, as ondas diminuíram e nós navegamos em águas tranquilas. Porque Jesus disse: eu vou estar contigo todos os dias da sua vida até o fim. Vou para junto do Pai, mas fico também com vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, a diferença de quem acredita e quem não acredita é essa. É sairmos das tempestades. E para isso, não é aceitável que a gente procure Jesus só na hora das tempestades. Nós temos que manter uma aproximação com Deus todos os dias. Porque ninguém mantém uma amizade sem conversar, sem se comunicar. E como é que a gente faz essa conversa com Jesus? É na misericórdia, é na penitência, é no jejum, é nos bons atos, nos bons pensamentos, nas boas atitudes, procurando cumprir todos os mandamentos. Mas eu repito aqui todos os dias, é fácil? É não. Agradar o mundo, às vezes é mais fácil. Viver para o mundo é fácil também. Mas viver verdadeiramente buscando as coisas do alto é difícil. Os judeus aqui no evangelho de hoje diziam: mas tu é tão jovem, como é que conheceste Abraão, o pai da fé? E Jesus disse: antes de tudo isso eu já existia. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente acredite de todo o coração. É preciso que a gente procure se afastar de todas as tentações, de todos os pecados. Porque a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. É a sua morte financeira, é a sua morte espiritual, é a sua morte na família, é a sua morte no trabalho. Existem vários tipos de morte. A última morte é o quê? A morte física. Mas quantos de nós estão aí andando nas ruas, nas igrejas, no trabalho, nas escolas, na casa, mas já morreram? Morreram para a felicidade, morreram para a fé, morreram para a vida em família, morreram para a sociedade, morreram para si mesmo, que é o mais grave. Meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa proclamar o evangelho de hoje e nos perguntar: eu estou duvidando mais ou estou acreditando mais? Aonde ainda a minha fé precisa ser restaurada, aonde ainda a minha fé precisa ser elevada, porque eu ainda não consigo ter a fé de Abraão, a fé de Maria, porque eu ainda não consigo ter a fé de Paulo e de muitos outros santos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós às vezes nos comportamos como os fariseus e os judeus e os mestres da lei. Estamos sempre questionando. Precisamos fazer uma avaliação na nossa vida. E nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de Semana Santa, onde Jesus morreu na cruz para nos salvar, onde Jesus ressuscitou também para nos salvar, é preciso que a gente se dedique cada vez mais a colocar a nossa vida em ordem, colocar o nosso dia a dia em ordem. E a gente começa com pequenas atitudes, não aceitando a lavagem que o mundo nos oferece, as tentações que vêm para nos tirar do caminho da salvação. Porque a palavra de Deus diz: quando a porta se fechar, ali, aqueles que ficarem de fora, haverá escuridão, choro e ranger de dentes. É preciso pensarmos nisso todo dia. E enquanto tivermos oportunidade, enquanto estivermos aqui nesse mundo, enquanto tivermos vida, nós precisamos mudar e nos converter para uma vida santa. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.